Glória. Glória a Deus. Gleiciane, seja bem-vinda. Lili de Paula, seja bem-vinda. Pastor Gonzaga, seja bem-vindo. Aline, Tiago, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Estou aguardando o pastor Vanderlei para a nossa live de hoje. Será bênção, estou com grandes expectativas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eita Deus, chegou o pastor Vanderlei. Deixa ele solicitar aqui para entrar. Agora. Eita, meu pastor, solicito de novo. Agora. Aleluia! Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, meu pastor. A nossa sintonia falhou por 1 minuto. Vamos lá. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu pastor, é um privilégio sem igual estar com o senhor aqui. O senhor que é meu pastor, meu conselheiro, meu confidente, meu amigo, né? Tem um papel muito importante na minha família. Eu não tenho palavras que possa descrever a gratidão que eu tenho no meu coração pela sua vida, pela vida da sua família e por tudo que o Senhor significa para mim e para minha família. Amém. A recíproca é verdadeira, meu pastor. E, na verdade, a honra é minha, a alegria é minha. Eu tenho sido abençoado nesses dias, podendo ouvir você e o pastor Paulo. E eu acredito que, de alguma forma, hoje, juntos vamos poder aqui abençoar e ser abençoados. Mas a alegria é minha de poder participar desse momento. Amém. Também está conosco o pastor Emerson Maia, pastor Israel Cortez, vários pastores participando. Isso é muito bom. Você pode deixar o seu comentário, tá? E será muito bem-vindo, né? Várias ovelhas nossas aí chegando, Paulinha também. Nós É verdade. glorificamos a Deus pela vida de vocês. A Amém. palavra do Senhor, meu pastor, em Salmo 108, versículos 12 e 13, foi um momento de devocional meu com a Ana Radassa hoje, e sugestão de leitura dela diz o seguinte: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisará os nossos adversários. Essa palavra mexeu muito no meu coração hoje, dentro Amém. dessa temática de batalha espiritual, onde nós temos discorrido sobre muitos aspectos, de maneira que a gente tem falado de estratégias, a gente tem falado de níveis de batalha espiritual, a gente tem falado de libertação, a gente tem falado da postura da igreja, a gente tem falado do avanço do reino das trevas na política, temos falado de muitas coisas, e quando eu olho para esse versículo 13 em específico, ele nos assegura que a nossa vitória ela é assegurada por Deus. É dele que vem a nossa vitória. E com isso, meu pastor, eu começo a pensar na postura do guerreiro. Tá? O guerreiro que é fundamental nesse processo, porque a vitória vem de Deus, mas nós temos a nossa parte. Entre elas, né, o compromisso que nós temos com as disciplinas espirituais. A leitura da palavra, a oração, o jejum, a comunhão da igreja, a submissão às autoridades constituídas, tanto às autoridades eclesiásticas quanto às autoridades seculares, né? A vida de serviço cristão, né? A percepção, né? E o discernimento das coisas espirituais, a evangelização, né? Tudo isso eu percebo como pontos essenciais na vida de um guerreiro, né? E sem essas coisas, né, aliado aí a uma vida de santidade, a uma vida de pureza, a confissão de pecados, a busca pelo Senhor como essencial para que nós tenhamos vitória
em nossa batalha espiritual. Isso mesmo, sem dúvida. Eu acredito, meu pastor, que o nosso comportamento, né, a maneira como nós nos comportamos em dias como esse, isso é fundamental para que nós possamos usufruir daquilo que o Senhor Jesus Cristo ele já conquistou em nosso favor, né? É interessante que a sua palavra ela nos declara aos Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais com o Senhor Jesus Cristo, né? Então esse é um fato, né? Agora, nem sempre nós vivenciamos a realidade que em nosso favor ele já conquistou, né? E isso não diz respeito ao fato de que ele já não tenha conquistado por nós, mas isso diz respeito à maneira como nós nos comportamos, né? Então, tudo isso que você acabou de compartilhar conosco, né, precisa estar mais vivo do que nunca em nossa mente, né? Escrevendo ainda aos Efésios, Paulo ele vai declarar para nós que nós devemos nos revestir do Senhor, da força do seu poder e tomar sobre nós a armadura do Senhor para que nós possamos nos portar no dia mau. Porque o dia mau ele virá, né? O dia mau não é uma possibilidade, mas o dia mau ele é uma certeza, né? E é interessante porque nós não devemos simplesmente nos preparar para estes momentos, mas nós devemos estar preparados em todo o tempo, para que quando esse dia mau ele vier sobre nós, nós não sejamos apanhados de surpresa, né? Então, eu acredito que isso nos mostra, né, que de fato a nova vida que o Senhor Jesus Cristo ele conquistou em nosso favor na cruz, né, ela deve ser encarada com muita seriedade, né, pela igreja do Senhor, que sou eu, que é você e que somos todos nós que confessamos ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, falar sobre batalha espiritual, né, é falar sobre a vida cristã, né? Porque como já ouvi muito vocês mesmos, né, compartilharem, você e o pastor Paulo, né, nós estamos em guerra em todo o tempo, né? Então a batalha ela já está sendo travada. Agora, a maneira pela qual passaremos por ela, então isso sim diz respeito à maneira como nós nos comportamos. Aleluia. Eu quero destacar aqui a pastor Emerson Maia, nosso querido amigo e pastor conosco. Também o pastor Paulo Roberto, né? Está aí, já entrou. E também o pastor Barbosa, né? Barbosinha. Amém. Então, todos vocês são muito bem-vindos. Para a gente é um privilégio ter vocês como nossos espectadores. E nós também queremos a contribuição de vocês nessa live. E, de Amém. repente, a gente pode marcar um bate-bola com vocês também, que eu sei que vocês têm muito, mas muito mesmo para contribuir conosco. Nós temos muito a aprender com vocês. Nós aqui não somos os donos da verdade, apenas aceitamos o desafio para estarmos aqui conversando sobre esse assunto que não é opcional, né? Ele faz parte da vida da igreja. Foi um tema que esteve oculto durante muito tempo, parecia até proibido se falar, né? Mas nos últimos 40 anos surgiu como uma necessidade e surgiu como uma redescoberta do papel da igreja, tanto na sociedade quanto no mundo, né? Quanto no mundo espiritual. É Então, verdade. nós temos o privilégio de estarmos trazendo conceitos da batalha espiritual e trazendo de volta, né, essa temática para que haja um sacudir, um despertar. Nós temos falado aí muito em avivamento, esperamos pelo avivamento, e eu creio que à medida que os valentes que têm governado o mundo tenebroso sejam amarrados, sejam neutralizados, manietados e expulsos, então nós teremos esse avivamento com toda certeza. Em nome de Jesus. Eu tenho pensado nesses dias, meu pastor, né, também acerca da multiforme graça de Deus, né? A palavra de Deus ela nos fala que a igreja do Senhor ela é comparada a um corpo, né? Onde cada órgão em particular tem a sua funcionalidade, né? E quando nós pensamos em batalha espiritual,
nós entendemos que, ainda que ela envolva, né, a sua igreja, né, podemos dizer assim, na sua completude, né, mas nós entendemos que Deus levantará alguns, né, de uma forma específica, né, para trabalhar nessa frente. Assim como ele também levantará outros para trabalhar em outras frentes, né? E eu entendo com isso, né, a importância de nós entendermos a igreja como um todo, né? Para nós não acabarmos polarizando, né, situações que, na verdade, elas dizem respeito à vida de toda a igreja, né? Então, alguns serão chamados, de fato, para trabalhar de uma forma muito específica na área da libertação, né? Entendendo que ela diz respeito a toda a vida da igreja, né? E outros serão chamados para trabalhar em outras áreas, né, afins, entendendo que isso também faz parte da vida de toda a igreja, né? E eu digo isso porque nós precisamos entender que, na verdade, o maior mal que pode acometer a vida da igreja é aquilo que o profeta Oséias, se eu não me engano, declarou, quando disse que a igreja perece porque lhe falta conhecimento, né? E aí nós precisamos entender de que eu, você e todos os demais, nós somos peças fundamentais, cada um no seu devido lugar, conforme o Senhor assim nos colocou, né? Porque a gente sabe que a libertação, né? Alguns serão extremamente apaixonados, né? Se serão envolvidos, encantados por esse ministério, e eu entendo que isso é chamado da parte do Senhor, assim como nós somos, né? Isso não significa dizer que nós negligenciaremos, né, as demais áreas de atuação da igreja, né? No entanto, né, o Senhor vocacionará alguns para um fim específico, né? E eu entendo, então, que o conhecimento da palavra de Deus, né, ela será vital, né, de fundamental importância para esses dias. E por que eu digo isso? Porque a gente acaba vendo que tem havido é, uma certa lacuna na igreja, onde alguns têm levantado, né, uma bandeira em prol do seu ministério, e se você não for comigo, logo, né, como se você não estivesse comigo, né? E eu lembro muito daquela palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim, olha, alguns começaram a expulsar demônios e a fazer milagres em nome do Senhor, mas eles não eram do grupo dos discípulos. Então, eles disseram assim, olha, a gente pode mandá-los parar agora, mas o Senhor disse assim, não façam isso, né? Não façam isso, porque aquele que, né, quem comigo não ajunta, espalha. Então, eles estão comigo, né? E eu entendo que eu entendo que esse tipo de entendimento, ele é necessário para os nossos dias, né? Então, nós, nessa multiforme graça de Deus, nós vamos nos auxiliando uns aos outros para que a igreja do Senhor, né, ela possa avançar nesses dias. Eu penso que dentro dessa perspectiva, nós temos um tempo muito propício para repensarmos a igreja. Até 20, 30 dias atrás, o conceito que a gente tinha de igreja é bem diferente, talvez, do que a gente tem hoje, do que a gente terá depois que passar essa quarentena. Isso, A palavra, ela vai nos ensinar que a igreja, ela é um organismo vivo, embora isso ela mesmo. tenha as suas congregações locais, a igreja de Jesus, a igreja mística, ela é acoplada por todas as igrejas em todos os lugares. E o espírito que atua numa é o mesmo, pelo menos deveria ser, isso fique bem frisado, deveria ser o mesmo que atua em todo lugar. Até Isso, porque Deus é o mesmo que habita em todos, por meio de todos, para todos e por todos. Né? E está em amém. todos. Então há Isso, somente um Deus, há somente um Senhor, um só batismo, uma só fé, um só amor. Então, nós precisamos repensar essa questão de igreja e percebermos que a igreja é um organismo vivo e juntarmos forças e não é tempo para a gente estar a defender
essa ou aquela denominação, não é tempo para a gente defender o nosso ministério, mas é tempo de agregarmos valores, tá? E agregarmos experiências para que o reino avance. Eu penso que nós encontramos uma situação em que o reino de algumas pessoas receberam uma carta, né, de um aviso prévio, né? Recebeu um cheque, né? Como se fosse no jogo de xadrez. E agora nós precisamos voltar às origens da igreja e pensar na unidade do corpo de Cristo como um todo. Então, Isso. dentro disso, nós vamos precisar ter discernimentos e somar forças, né, agregar valores para que o reino de Deus avance e não meramente o reino dessa ou daquela pessoa. Eu quero destacar a chegada do pastor Ismael, também a irmã Nazide, o irmão Juarez, o irmão Tiago, Magal e vários outros que estão chegando aí. Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Amém. Amém. Você falou uma palavra interessante, discernimento. Eu acredito que essa é uma palavra-chave para os nossos dias. Nós nunca fomos tão carentes de discernimento como nesse tempo que se chama hoje. O apóstolo João, numa das suas cartas, ele diz que nós devemos discernir os espíritos, né? E esse é um tempo em que muitos espíritos, eles falarão. E alguns deles até mesmo falarão de tal forma que dará a entender que procedem da parte do Senhor, né? No entanto, né, nós vamos perceber que, na verdade, né, eles não vêm da parte do Senhor. Por isso, o discernimento, ele é mais fundamental do que nunca, né? Eu lembro que numa dessas lives com o pastor Paulo, vocês comentaram acerca, por exemplo, do tempo do Ministério de Libertação nesse tempo que se chama hoje. Porque quando nós falamos sobre libertar, nós falamos sobre, né, uma vida plena, e vida plena nas suas três esferas, né, da nossa humanidade, que é o espírito, a alma e o corpo, né? E rapidamente só falando sobre isso, né, entendendo que nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos em um corpo. Eu sempre gosto de frisar que essa é a ordem e não o contrário, mas comumente nós colocamos que nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas é preciso entender que, na verdade, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, né? Deus, ele é espírito, e a palavra diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, se Deus é espírito, logo, nós somos seres espirituais. Então, por que é importante nós entendermos isso? Porque se eu entendo que eu sou um ser espiritual, então as minhas ações, elas partirão dessa premissa. Mas se eu entender que eu sou corpo, alma e espírito, então as minhas ações, elas agirão, né, de uma forma primária a partir do corpo, né? Então, dito isso, né, e aquilo que foi colocado acerca do Ministério de Libertação, que busca, que visa exatamente uma vida plena, ou seja, uma vida plena no espírito, na alma e no corpo, num tempo como esse, aonde todos estamos, né, digamos assim, presos dentro dos nossos lares. E como você bem colocou, é como se o Ministério de Libertação ele tivesse sido colocado em xeque, né? E nesses dias, meditando sobre a palavra do Senhor diz que alguns dos seus discípulos não puderam expulsar alguns demônios de um jovem lunático, né? E aí Jesus Cristo olha para eles e diz assim: essa casta, ela não sai a não ser com oração e jejum, né? E é interessante porque comumente nós somos levados a entender de que a casta a qual Jesus se refere é a casta que se encontra no opresso. Mas se a gente observar bem o que Jesus está declarando ali, né, que ele fala da incredulidade que é nossa.
Então, o que o Senhor Jesus Cristo está nos fazendo entender é: o problema não está naquele que está opresso, mas na nossa incapacidade, pela nossa incredulidade de libertá-lo. E por que eu digo isso? Será que não é isso, né? E aí vai uma pergunta para o Senhor. Será que não é isso, né, que o Senhor Jesus Cristo quer nos mostrar nesses dias? Porque ele disse assim, que quando ele viesse, né, o que, na verdade, ele disse assim, encontrarei fé na terra, né? E a sua palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, eu sei que, né, não é uma resposta tão simples de ser dada, mas eu sei que você tem toda a capacidade dada pelo Espírito de Deus, né, para compartilhar isso aí conosco. Ah, a base para a batalha espiritual, para a guerra espiritual e para ser um libertador, para exercer essa autoridade espiritual, está em duas coisas, né? A autoridade espiritual está em obediência e fé, tá? Então, obediência e fé são as duas condições para que uma pessoa possa estar desenvolvendo a habilidade ou o êxito, tendo êxito seja na oração de guerra espiritual, e aí falando a nível estratégico, tá? Ou seja, na ministração da libertação. A questão é que todos nós temos fé. Né? Alguém até diz, uns fedem mais, outros fedem menos, né? Mas todos nós temos fé. A questão é que Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda, tá? E tem pessoas que entendem fé do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus está E dizendo fé como um grão de mostarda. Não é uma semelhante. fé estagnada, não é uma fé morta, mas é uma fé que se desenvolve, é uma fé que cresce. E é E muito interessante essa questão da fé que se desenvolve e da fé que cresce, porque isso nos chama para duas coisas. A primeira delas é a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de isso. Deus, ela nos dá algumas experiências interessantes. Eu cresço quando eu leio as Escrituras, eu cresço quando eu ouço a palavra de Deus na boca dos seus profetas, na boca dos seus servos, mas eu também cresço em fé à medida que eu começo a sentir no meu espírito a revelação daquela palavra que eu já li ou que eu ouvi, e que, à medida que eu exerço aquela palavra, ou eu venho a agir por causa da motivação e da fé naquela palavra, então isso me dá experiência. E a experiência nos faz afoito quando se trata de batalha espiritual. Ter experiência nessa área, aliado à obediência à palavra de Deus, aliado a uma vida pura, a uma vida santa, a uma vida submissa ao Senhor em todos os aspectos, nos faz ousados. Tanto que a gente não tem dificuldade, né, e não fica chateado quando a gente se depara com a outra face da honra. Né? E aí, para vocês que estão nos ouvindo, isso aqui é um código aqui nosso, né? O pessoal da Ebenezer é que sabe, né? Ebenezer e Vida Plena é que sabem o que é a outra face da honra. Um dia eu posso contar para vocês. Né? Mas aí a gente não fica chateado. Por quê? Porque nós temos experiência. E a experiência, né, ela nos faz afoito. Porque nós sabemos, basta a gente lembrar, a primeira vez que você orou para expulsar um demônio, como é que foi? No primeiro momento, né, provavelmente se sentiu com aquele frio na barriga, né? As pernas devem ter tremido, a voz deve ter saído meio embaçada, deve ter tido algumas dificuldades. No entanto, depois que você expulsou o primeiro, você diz, opa, deu certo, funciona. Né? E aí você começa a crer que o nome de Jesus é tudo aquilo mesmo. E aí você vai encontrar um bandido mais afoito que não vai querer, né? Olha aí, ó, só os fortes entenderão a questão da outra face da honra. Tá vendo? Aleluia. Né? E aí a gente começa a perceber o poder que há no nome de Jesus e a gente vai desenvolvendo esse negócio. Né? E a gente vai aguçando a nossa experiência e a gente vai, então,
ganhando espaço. E olha um negócio interessante. À medida que nós crescemos na experiência, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa fé, a nossa experiência, acontece uma coisa que chama-se informação no mundo espiritual. Você sabe que os demônios, eles sabem quem a gente é, né? Eles nos conhecem. Eles Verdade. trocam informações entre eles, né? E quando a gente pisa no território deles, eles ficam apavorados, porque eles sabem que nós não temos medo, embora ele venha a rugir como um leão, buscando quem possa tragar. É verdade. E é interessante a expressão, né? Rugir como um leão. Na verdade, ele não é um leão, mas ele ruge como, né? Porque nós bem sabemos que esses espíritos imundos, eles se alimentam do medo, né? E a gente entende que o medo, sim, cede um lugar, ou como comumente falamos, né, dar legalidade para que então eles possam prevalecer na nossa vida, né? Mas falando sobre isso, sobre prevalência, né, desses espíritos imundos, uma coisa que eu tenho percebido, e isso tem, né, trazido uma certa preocupação para mim, é, e diz respeito, né, à questão do momento que se dá após, né, uma libertação. Porque nós bem sabemos que existem espíritos malignos que eles resistem. E a própria palavra nos mostra isso, né? Alguns resistiram até diante do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, não será nada de novo, né? Eles quiserem resistir a mim, a você, ou qualquer outro homem ou mulher de Deus que vier a confrontar. No entanto, a palavra do Senhor nos mostra que, diante do nome de Jesus, né, eles são obrigados a recuarem. O Senhor mesmo declarou na sua palavra que as portas do inferno, né, não prevaleceriam diante da sua igreja. E nós entendemos isso, né? Então, mas a minha preocupação, ela se dá justamente no fato de que que às vezes estão oprimidas, né? E até mesmo endemoniadas, e uma vez elas são libertas, né? É muito comum nós vermos na vida de algumas dessas pessoas, né? Cumprir-se a palavra do Senhor que diz, né? Eles voltarão, né? E aqui eu quero só abrir um parêntese para declarar, né? Não se trata de uma possibilidade, mas é uma certeza. O Senhor declarou na sua palavra de que eles voltariam. Então, a grande questão é, quando voltarem, é como eles nos encontrarão. Porque a sua palavra diz, né? Se essa casa que agora fora limpa, ela não estiver preenchida, né, com a glória de Deus, com o Santo Espírito do Senhor, então a Bíblia diz que eles voltarão e eles trarão consigo outros 7 piores do que ele, né? Então, a gente percebe que o nosso grande problema não está necessariamente no fato de expulsá-los, mas é de que as pessoas têm uma consciência de que elas precisam manter-se livres, né, após esse momento de libertação. Isso me faz lembrar uma palavra, e aí eu vou passar para você, para que você possa contribuir com a gente. E eu vi agora que entrou aqui a Auremi, né? Um grande abraço para ele aí, em nome de Jesus, para ele, para Jaque. Deus abençoe a vida de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo, se eu não estou enganado, aos Filipenses, ele disse assim: desenvolvam a vossa salvação. E esse é um texto muito interessante, porque vamos parar para pensar um pouco. Será que a obra de Cristo na cruz, ela já não foi suficiente e completa? Então, o que é que Paulo está querendo dizer para nós quando ele diz assim: desenvolvam, né, a vossa salvação? E aí eu entendo com isso que nós temos uma grande responsabilidade, né, de fazer com que aquilo que aconteceu no nosso espírito, né, que foi recriado, que o nosso espírito que nasceu de novo, e aí a gente volta lá para aquele início, a importância de nós entendermos que nós somos seres espirituais, e é no espírito que nós nascemos de novo, mas agirmos de tal forma para que aquilo que transformou o nosso espírito, alcance a nossa alma, bem como
o nosso corpo, né? Então eu queria que você pudesse aí discorrer sobre nós, para nós, né? Exatamente sobre isso, sobre o desenvolvimento dessa salvação como sendo fundamental para uma vida plenamente liberta. Eu costumo dizer que tudo que era necessário para a nossa salvação, Jesus fez. Ele Aleluia. foi para a cruz no nosso lugar, nos substituindo. Isso mesmo. Ali ele pagou os nossos pecados. Ali ele levou em suas pisaduras as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades, tá? E levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Indo ao inferno, ele destruiu o poder do diabo, ele Isso. destruiu o poder da morte. Ele diz: eu estou vivo, estive morto, mas estou vivo, tenho as chaves da morte e do inferno. Ele demonstrou a autoridade do seu nome, nos confiando e nos delegando poder no seu nome para vencermos o pecado, para vencermos as trevas e para andarmos em vitória. Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nosso coração, habitar em nossa vida, nos dando discernimento, nos dando conscientização de pecado, nos fazendo lembrar todas as promessas, aquilo que temos visto e ouvido. Ele nos deu o Espírito Santo para que ele pudesse ministrar através de nós quando estivéssemos diante de cortes judiciais, quando tivéssemos que responder a respeito da nossa fé. Ele nos deu tudo isso. Tudo que Isso. era necessário para a nossa salvação, ele fez. Como o senhor falou, há uma responsabilidade no ser humano. Essa responsabilidade tem em buscar o Senhor de forma a conhecer a altura e a profundidade, a largura e o comprimento, e compreender quão profundo é o amor de Deus. O pastor Israel trouxe uma pergunta lá em cima, e eu queria, dentro dessa mesma fala, tentar de alguma forma respondê-lo, porque a palavra diz que o Senhor peleja por nós, e isso corrobora com o texto que eu li no início dessa live, em Salmos 108, versículo 13, que diz que o Senhor, ele garante, né, com Deus nós conquistaremos a vitória, e é Aleluia. verdade. A gente tem, quando se fala de batalha espiritual, algumas questões, algumas armas que são armas de defesa, armas de ataque, armas de apoio. Nós temos a garantia de que Deus vela pela sua palavra. Então, o nosso papel é ter postura. Por exemplo, no dia mau, nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. Ali são princípios, embora a gente faça o exercício num ato profético de colocar o capacete, de vestir a couraça, de colocar o escudo, o cinto, a sandália, de pegar a espada, embora a gente faça o gesto profético, né, o ato profético de revestimento, na verdade ali está falando de princípios, e se a gente está vestido com esses princípios, se nós vivemos por esses princípios, na hora que o inimigo nos atacar, que ele enviar os seus dardos inflamados, nós não temos que fazer absolutamente nada. Nós só temos que ficar parados, ficar firmes. E porque estivermos firmes, estamos firmes, então nós resistiremos. Tá? Então, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade em desenvolver a salvação, ela se passa pela vida, pela vivência das disciplinas espirituais. Tá? Mas dentro dessas disciplinas espirituais, nós não podemos esquecer que, embora o sacerdócio seja universal para todos os crentes, assim como é universal a responsabilidade de pregar o evangelho, assim como é universal a responsabilidade da intercessão, da guerra espiritual, isso é universal, é para todos os crentes, né? Nós, um grande exemplo disso somos nós somos pastores, mas continuamos sendo ovelha. Né? Nós temos, eu digo com muita alegria, né, com muita graça e com muito entusiasmo, eu tenho o privilégio de ter pastor Vanderlei como meu pastor. Então eu sou pastor, né, mas eu
continuo sendo ovelha. Eu não deixei de ser ovelha por ser pastor. E isso é um princípio que a gente não pode abrir mão. E à medida que eu me submeto, por exemplo, à sua autoridade, então no mundo espiritual eu também tenho autoridade, eu também ganho autoridade, porque eu estou vivendo os princípios da palavra de Deus. E à medida que nós vivemos esses princípios, nós vamos crescendo e vamos desenvolvendo a nossa salvação. Há um padrão, tá? Esse padrão não é garantia de que vamos ficar firmes até o resto da vida, né? Está lá em Hebreus, eu acho que capítulo 4 ou capítulo 6, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que é um padrão que deveria ser o alvo de todos nós, né? Que é dentro desse crescimento espiritual. Ele diz assim, deixa eu ver. Capítulo 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, olha o padrão, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Né? Então, isso é um padrão. Isso é um padrão que a nossa maturidade cristã ela deve chegar. Né? Não é garantia de que com tudo isso a gente vai para o céu. Porque aí está dizendo que teve o pessoal que chegou aí, tá? E caiu. E porque caíram, era impossível eles serem reconciliados. Né? A gente tem grandes exemplos. Um Judas que andou com Jesus, a gente tem um Alexandre que andou com Paulo. Então a gente tem muitos, né, muitos exemplos de pessoas que atingiram um nível de maturidade tremendo, mas em virtude disso, né, apesar disso, caíram. É verdade, é verdade. E é interessante porque muitas vezes, né, ainda nos tempos de hoje, há uma oposição ao ministério de libertação, sobretudo pela alegação de que há uma demonização, né, de todas as coisas. Com isso, eu quero declarar o que se diz tudo é culpa do diabo. Né? É preciso entendermos, né, de que a palavra nos declara que o diabo, ele cumpre com o seu papel. Né? Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E nós não podemos esperar outra coisa, né, que não seja uma ação nessas três frentes. Né? E isso fala sobre a responsabilidade que eu e você, que nós temos, né, para que nós não permitamos, né, que o diabo leve vantagem na nossa vida. Porque a palavra do Senhor vai declarar que o diabo ele pode sim levar vantagem na nossa vida. Né? Mas a palavra de Deus ela também vai ensinar para nós de que não há, né, maldição sem causa. Né? Então, o diabo ele não pode simplesmente olhar para mim, para você, né, e nos achar atraente, vamos dizer assim, e dizer assim, eu vou agora de hoje em diante andar junto de Francisco, andar junto de Vanderlei, porque eu me encantei por eles. Né? Não. Na verdade, as minhas ações podem repudiá-lo ou podem atraí-lo. E isso fala sobre responsabilidade. Né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E é interessante falar sobre isso, porque muitas vezes o que é que nós percebemos? Nós percebemos pessoas que estão dispostas, né? Ou melhor, elas querem, né? Foi uma palavra que eu ouvi por esses dias, né? Pastor Paulo Mazzoni. As pessoas querem não necessariamente um milagre, mas elas querem mágica da parte de Deus, né? Elas querem que simplesmente é como se uma varinha de condão viesse e resolvesse a nossa vida e nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade nisso. Né? E é interessante que todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo ele se depara com alguém, né, numa condição de escravidão, né, seja por uma enfermidade ou outra qualquer, ele sempre indagava dizendo assim, o que você quer
que eu faça por você? E aí a gente pode falar sobre isso, porque quantas vezes nós não nos deparamos com pessoas que precisavam de libertação, mas que não queriam ser libertas? Não é verdade? Não queriam pagar o preço necessário, né, para que a libertação, né, pudesse alcançar as suas vidas. Então é preciso entender que o ministério de libertação é um ministério que deve ser encarado com responsabilidade. Eu preciso querer ser liberto e eu preciso querer me manter liberto. Porque esse texto que você colocou para nós aqui, ele é claro, né? Porque imagina, pessoas que tiveram mente iluminada, pessoas que provaram o dom celestial, participantes das obras do Espírito Santo, pessoas que conheceram o dom da palavra e caíram a tal ponto de não poderem mais serem, né, enxertadas novamente no corpo de Cristo. Então, isso é algo muito sério e que nós devemos estar sempre atentos a essa realidade. Pois bem, estamos caminhando já para o final, né? Já se É passaram aí mesmo. 40 minutos, né? Nos tempo passa. E quando a gente fala de batalha espiritual e a gente fala de libertação, a gente se depara com um grupo de pessoas que fala muito mais no diabo do que em Jesus, muito mais no poder de destruição. Tá parecendo a atual pandemia, né? O Isso. que é que a mídia faz? A mídia ela só fala dos aspectos negativos do Covid e prega um terror. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, meu pastor, porque eu estava, deixa eu ver se Radassa não tirou daqui de junto de mim, né? Eu estava fazendo, eu acho que está aqui, eu estava fazendo aqui uma pesquisa e, e é muito interessante, porque o pessoal tem falado muito e tocado um terror na questão do Covid, mas olha só, eu vou aqui mostrar, de 1 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020, tá? Os números de mortos no mundo, tá? E a perspectiva até 30 de abril. Tá? E Hum. aí, com isso, eu vou voltar para nosso discurso aqui, para que a gente possa entender que a gente não pode dar crédito, não pode dar ibope para o diabo, que é o que muita gente tem feito. Então, vamos lá. Verdade. 10 causas de morte no mundo. Aborto, 10.569.010 abortos de 1 de janeiro a 31 de março. A perspectiva até abril, final de abril, é 14 milhões de abortos. De fome, morreram 2.780.970 pessoas. A perspectiva até 30 de abril é de que morram 3.707 milhões de pessoas. De câncer, morreram 2 milhões, isso aqui é fato, tá? Há um site, a fonte que eu pesquisei, que ele atualiza por hora. Os dados vão entrando no sistema e ele vai atualizando, tá? Diariamente. Então, de câncer, 2.042.122 pessoas morreram. A perspectiva até 30 de abril, 2.722.000 pessoas. De cigarro, efeitos do cigarro, 1.243.014. A perspectiva até abril, 1.657.000 pessoas. Por causa do álcool, 621.900 pessoas morreram. A perspectiva até abril, 829.000. De AIDS, HIV, 417.991 pessoas até março. Até abril, a perspectiva é de 557.000 pessoas. Acidentes de trânsito, mortes violentas, 335.656 pessoas. A perspectiva até abril, 447.000. Suicídios, 266.641. Perspectiva até abril, 355.000. Da malária, 243.895 pessoas. Até o final de abril, 325.000. Agora o Covid.
42 mil até 31 de março. Perspectiva até o final de abril, 56 mil. Isso é um número irrisório em relação a todas as outras mortes, mas a mídia, ela só destaca, tá, o caos em cima do Covid, que a gente sabe que só vai controlar quando 60%, 70% da população adquirir imunidade, né? Que quem realmente está na zona de perigo são aquelas pessoas de idade e com doenças secundárias, tá? A grande população, ela vai desenvolver anticorpos e ela consegue se recuperar, apesar dos transtornos, mas isso aqui é para a gente ter um exemplo do que o pessoal faz com o diabo. O pessoal dá poder ao diabo que ele não tem. É Então, dentro verdade. da igreja, tem lugar que se fala mais do diabo do que em Jesus. E o que a É gente tem verdade. que conhecer é quem é Jesus e o seu poder, a obra que ele conquistou na cruz. Nós precisamos É verdade. entender que ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, que ele tem um nome que é sobre todo nome, que é o nome dele, todo joelho que está em cima no céu, sobre a terra e debaixo da terra se dobra, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que Aleluia. entender que não é pelos nossos méritos, não é pelo que eu sou, mas é pelo que ele é, que nós temos autoridade no nome dele. Eu Isso mesmo. costumo, quando eu vou ministrar sobre alguém, ou quando eu vou fazer uma oração de guerra, eu uso a seguinte expressão: na autoridade do nome de Jesus, revestido pelo sangue do Cordeiro, ou pelo sangue de Cristo. Tá? Eu sempre uso isso. Por quê? Porque não é pelo meu mérito, não é pelo meu poder. Porque Isso. a gente não tem nada. Tá? Verdade. Qualquer irmão que vir caminhar com a gente, passe 30 dias com a gente, no final você vai descobrir duas coisas. Em algumas áreas você tem mais defeito que eu. Em outras áreas eu tenho mais defeito que você, pronto, acabou-se. É Mas verdade. quem me justifica e quem me purifica é o sangue dele. Então o sangue Aleluia. dele serve para mim, o sangue dele serve para o diabo e o sangue dele serve para Deus. Eu disse aqui no outro dia. Quando o diabo olha para mim e vê o sangue de Jesus, o que ele entende é que eu não sou mais propriedade dele. É que as legalidades que eu tinha foram removidas pelo sangue que foi derramado para pagar o preço do meu resgate. Quando ele vê o sangue em mim, ele lembra que os cravos que fizeram e todas as chagas que fizeram escorrer esse sangue em Jesus estava ali rasgando a cédula de acusação que era contra mim. A legalidade acabou. É disso que nós temos que entender. É Além verdade. disso, quando o sangue ele serve para mim porque ele purifica a minha consciência. Quando eu lembro do sangue de Jesus, eu não tenho que ficar remoendo o pecado, pensando o pecado ou me condenando pelo pecado, porque Jesus me purificou de toda injustiça. Quando ele rasgou a Aleluia. cédula de acusação, a Bíblia diz lá em Colossenses 2,13 que ele perdoou, e Filipenses também fala, ele perdoou todos os nossos pecados. Você sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo, ele perdoou os pecados que eu tinha que eu cometi quando eu tinha 15 anos de idade. Ele perdoou os pecados que eu cometi aí, que eu possa ter cometido hoje. E ele perdoou os pecados que eu vou cometer quando eu tiver 99 anos, já bem Amém. velhinho, ouvindo os nossos bisnetos na fé, pregando, se alegrando no Senhor e dizendo que bom, valeu a pena todo aquele esforço, valeu a pena tudo aquilo, né? E aqueles Amém. pecados, se eu cometer lá, vão estar perdoados também. Mas Amém. esse sangue, ele também é para Deus, Aleluia. porque é por ele que eu tenho acesso à sua presença. E quando Deus olha para mim, não são os meus méritos que ele vai buscar para permitir que eu entre na presença do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mas é porque quando ele olha para o sangue que eu carrego banhado nele, ele vai ver que foi pelo sacrifício do seu filho amado. E é por causa do sacrifício do seu filho amado que ele permite que eu possa estar na sua presença. Que ele permite que eu Aleluia. possa sentar na sua mesa. E que ele permite que eu possa exercer o privilégio de usar o nome dele. Porque Deus é Deus de homens.
Deus, ele se permite chamar pelo nome de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e nós podemos usar os vários servos de Deus ao longo da história. Aleluia. Nós podemos dizer o Deus do pastor Vanderlei, Amém. o meu Deus a quem eu sirvo. Aleluia. Então nós não temos que dar cartaz para o diabo, muito pelo contrário, nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que conhecer quem é Jesus e toda a sua obra. Tem um exemplo que eu gosto de citar para a gente terminar, porque já está nos 10 minutos finais e a gente tem aquela oração de guerra que hoje é o senhor que vai fazer. Eu quero só corroborar rapidamente com aqueles dados que você falou. Algo interessante. Eu estava vendo que há um prognóstico no estado do Ceará, que uma expectativa, né, que, se eu não estou enganado, venham morrer 250 pessoas por dia no mês de março, né? E dizem eles, por consequência da Covid. Mas nós pensamos... Maio. Ou maio. Mas a gente precisa fazer a leitura correta e entender o seguinte, né? Ainda que essas mortes elas venham a acontecer, né, os dados aí já nos mostram, ela não é por consequência da Covid, né? A Covid, ela simplesmente está mostrando aquilo que até então estava oculto, ou que pelo menos não queria ser visto, né? Porque, na verdade, o que pode proporcionar essas mortes é a falta de uma estrutura de saúde, né, capaz de receber a população que uma vez esteja enferma. Então é importante a gente entender isso. Então, na verdade, quando Jesus diz assim, olha, não há nada oculto que não venha a ser revelado, então o Senhor permite tais coisas para mostrar aquilo que até então não era visto, e isso para a glória dele, né? Porque todo pecado ele vai ser denunciado. E isso aí responde uma pergunta que Tiago fez lá em cima, né? Por que o diabo age? Pela nossa legalidade ou pela permissão de Deus? O nosso Deus, ele é um Deus de princípios, né? E o nosso Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então, o meu livre-arbítrio, ele é exercido de uma maneira indevida, isso dá a permissão concedida pelo Senhor, que é a legalidade que o diabo precisa para poder agir nas nossas vidas, né? E aí eu vou passar a palavra para você, mas uma coisa interessante, a gente está no final da live, mas até agora tem pessoas chegando, né? Eu vi o Júnior entrando, Matheus entrando, Éder, que fez a IFOL, né? Agora o ano passado, lá de São Paulo. Então, louvado seja Deus por essas vidas preciosas. Isso. Irmã Nazide também. Muita gente, vocês são preciosos demais para nós. Eu quero concluir, pastor, dizendo o seguinte: à medida que nós nos engajamos na vida cristã e, consequentemente, na batalha espiritual, que não é opcional, nós podemos ter retaliações, né? Nós podemos ter ataques do inimigo, e isso é natural que aconteça. No entanto, quando nós entendemos o nosso papel e estamos exatamente no centro da vontade de Deus, a palavra nos garante que o maligno não pode nos tocar. Se ele toca, se há algum tipo de retaliação, é por conta de legalidade que possa ser dado. E aí eu lembro de um episódio na biografia de Martinho Lutero que diz o seguinte: certa noite ele acorda com uma presença estranha no seu quarto. E então ele vira e vê que é o próprio Satanás incorporado, materializado no quarto dele, diante dele. E se isso acontece com a maioria das pessoas que nós conhecemos, eles iam fazer sinal da cruz, ia fazer maior escândalo, né? Ia sair gritando, ia... E Martinho Lutero, que era um estrategista em batalha espiritual, ele olha e diz: é você? Vira por canto e vai dormir. Tá? Então, é exatamente a percepção que nós precisamos ter nesse campo de batalha espiritual. Se nós conhecemos o Senhor, se nós conhecemos Deus, se nós sabemos quem Ele é, se nós sabemos quem nós somos, nós já sabemos quem é o inimigo. O inimigo é um derrotado. Nós sabemos da sua obra que veio para roubar, matar e destruir, mas a gente sabe que ele é um derrotado. Jesus não só venceu Satanás, tá? Como o expôs ao ridículo, quando o expôs à vergonha, tá? Ao vitupério,
Então, ele foi vilipendiado pelo Senhor Jesus e todas as vezes que nós exercemos o poder no nome de Jesus, nós escarnecemos dele no mundo espiritual. E glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meu pastor, 5 minutos para orar e nos despedir com a bênção apostólica. Obrigado a você que esteve conosco. Amanhã, meia-noite, nós estaremos juntos de novo. Se o pastor Paulo já tiver conseguido resolver o problema da internet dele, ele vai estar conosco. Se não, eu desafio o pastor Vanderlei a estar de novo conosco. Amanhã, meia-noite em ponto, na live da meia-noite. Amém. Então vamos orar. Paizinho querido, nós bendizemos o Senhor que é digno, o Senhor que é merecedor e que não há outro como o Senhor. A vitória pertence ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos por esse tempo tão precioso, pela tua presença aqui nesse lugar. E nós cremos, Pai, de alguma forma, todos aqueles que estiveram conosco foram abençoados pela sua presença. E agora, Pai, no nome, todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que dele nos revestimos, do Senhor e da força do seu poder. Tomando sobre nós, Senhor Deus, a tua armadura, ó Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com as sandálias de preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé e tomando a espada do Espírito, que é a tua palavra, para declarar no nome do Senhor Jesus Cristo que absolutamente nada poderá se opor aos desígnios do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que agora se curvem diante do Senhor todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade que tem se levantado para causar roubo, morte e destruição. Em nome de Jesus, nós declaramos todas as obras infrutuosas das trevas, agora repreendidas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E na autoridade que há no nome de Jesus, nós liberamos agora uma palavra, ó Deus, de cura, de milagre sobre a vida de todos aqueles, Senhor Deus, que estão acometidos por essa enfermidade aqui no Brasil e no mundo. E nós declaramos no poderoso nome de Jesus, não haverá calamidade. Pelo contrário, a glória do Senhor se estabelecerá e o avivamento do Senhor será precedido sobre a face da terra. Nós te oramos assim, Pai, porque confiamos nesse nome que está sobre todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que as eternas consolações do Divino Espírito Santo e a graça salvadora, regeneradora do nosso Senhor Jesus Cristo, paire sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Esse vídeo vai estar lá no meu canal do YouTube. Um abraço, até amanhã, meia-noite. Convide abração, meu pastor. Os seus amigos, os seus seguidores. Meu pastor, valeu, o senhor é demais. Amém, um abração.